Oi, galerinha, como é que vocês estão? Tá tudo bom? Vamos corrigir o nosso exercício, né, de transitividade verbal para ver. Eu creio que muitos de vocês tenham acertado. Se você tiver dúvida, antes de corrigir esse exercício, eu creio que seja melhor você rever o vídeo, o slide que a tia explicou em relação a isso, a transitividade verbal. Quando é que um verbo é transitivo direto, quando é que ele é indireto, ou quando ele é transitivo direto e indireto, certo? Se tiver dúvida, vamos rever lá, né, para poder compreender direitinho. O exercício era esse: sublinhe os verbos, classifique-os em VTD, VTI ou VTDI e aponte o objeto direto e o objeto indireto quando houver. Claro, se houver só esse, você vai apontar só ele. Se houver só esse, você vai apontar só ele. Se tiver os dois, você aponta os dois. Tá bom? Então vamos ver aqui. Joyce trouxe muitas novidades. O verbo é trouxe. Uma das coisas essenciais, pessoal, é que vocês saibam localizar o verbo. O verbo é trouxe. Vamos ler até o verbo. Joyce trouxe. Vem a pergunta o quê? O que é uma pergunta do verbo transitivo direto. Qual é a resposta? Trouxe o quê? Qual é a resposta? Muitas novidades. É um objeto direto. Por quê? Porque se aqui é direto, o objeto também é direto. Eu vi de alguns de vocês que mandaram para mim que botavam o verbo transitivo direto e aqui objeto indireto. Não tem por que isso acontecer. Se aqui é direto, aqui só pode ser direto. Por que é que aqui é direto? Porque eu li até o verbo e veio a pergunta o quê? E o quê é uma das perguntas do verbo transitivo direto. A resposta é o objeto direto também. Direto aqui, direto aqui. Tá bom? Maíra cortou os cabelos. Verbo cortou. Cortou o quê? Maíra cortou o quê? Verbo transitivo direto. Resposta, os cabelos, o objeto direto. É como o anterior. A C. Os políticos precisam de honestidade. Verbo, precisam. Os políticos precisam de quê? De quê é uma pergunta do verbo transitivo indireto. Qual é a resposta? Precisam de quê? Resposta, de honestidade. A resposta é o objeto indireto. Estão percebendo? Indireto aqui, indireto aqui. Por que que é indireto? Porque a pergunta foi de quê? A pergunta começa por preposição, a resposta começa por preposição. Ok? Júlia pagou a conta ao pipoqueiro. Verbo pagou. Júlia pagou o quê? Verbo transitivo direto. Qual é a resposta? A conta. É o objeto direto. Só que o verbo pagou também exige essa pergunta. Pagou a quem? É uma pergunta do verbo transitivo indireto. Resposta ao pipoqueiro, que é o objeto indireto. Então, esse verbo é transitivo direto e é transitivo indireto. Perdão, esse V veio para cá. Se é transitivo direto e é transitivo indireto, então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque ele aceitou essa pergunta do direto e aceitou essa pergunta do indireto. E tinha as duas respostas. Tinha a resposta do direto e a resposta do indireto. Ficou claro, pessoal, isso aí? Quando ele aceita as duas perguntas e tem as duas respostas, é o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou então bitransitivo, não é isso? Eliane crê em Deus. Qual é o verbo? Crer. Eliane crê em quem? Em quem é uma resposta, né? A tia não botou aqui, em quem é uma resposta, é uma pergunta do verbo transitivo indireto. Qual é a resposta? Em Deus. Em Deus é a resposta da pergunta em quem. Então, Eliane crê em quem? Verbo transitivo indireto. Resposta em Deus, o objeto indireto. Objeto indireto aqui, porque aqui ele é indireto. Tá bom? O indireto começa por preposição a pergunta e começa por preposição a resposta. Tá bom? Vamos ao próximo. F. Eles consertaram os canos. Eles consertaram o quê?
verbo transitivo direto. Resposta, os canos, objeto direto, simples assim. Também aqui, não desperdice água, qual é o verbo? Desperdice. Não desperdice o quê? Verbo transitivo direto. Resposta, água, objeto direto. Devemos obedecer aos nossos pais. Aqui, pessoal, verbos são dois, o verbo dever e obedecer. Os dois juntos é uma locução verbal, não é isso? Devemos obedecer. Pergunta, a quem? Esse a quem é uma pergunta do verbo transitivo indireto. Resposta, aos nossos pais, que é o objeto indireto. Ok? Então, vamos ver aqui o próximo. Tá certo? O professor ensinou o conteúdo aos alunos. Qual é o verbo? Ensinou. Ensinou o quê? O professor ensinou. Vem a pergunta o quê? Verbo transitivo direto. Qual é a resposta? O conteúdo. Objeto direto. Ensinou a quem? Olha a pergunta do verbo transitivo indireto. Resposta: aos alunos. Objeto indireto. Então, o verbo ensinou, né? Aceita uma pergunta daqui e outra daqui e tem as duas respostas, né? Então, ele é direto e indireto ao mesmo tempo. Ficou claro? Joana leu o livro todinho. Joana leu o quê? Verbo transitivo direto. Resposta, o livro todinho. Objeto direto. A avó contou uma linda história para os netinhos. A avó contou o quê? Verbo transitivo direto. Resposta, uma linda história. O objeto direto. A avó contou para quem? Verbo transitivo indireto. Resposta, para os netinhos. Objeto indireto. Então, o verbo contar, né, na sua forma contou, é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque aceitou uma pergunta daqui e outra daqui. E tem as duas respostas. Tem um objeto direto e um objeto indireto. M, ela esqueceu, esse daqui, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ela esqueceu o aniversário. Ela esqueceu o quê? O aniversário. O quê é o verbo transitivo direto. Resposta. Resposta, o aniversário. Objeto direto. Olha essa daqui. Ela se esqueceu do aniversário. Se for esse pronome, se tiver o pronome, ela se esqueceu. Se fosse eu me esqueci, tu te esqueceste. Se tiver um pronome perto do verbo, desse verbo esquecer, ou do verbo lembrar, se tiver o pronome, ele é indireto, porque a pergunta é diferente aqui. Ela se esqueceu de quê? A pergunta, quando eu digo se esqueceu ou me esqueci, a pergunta é de quê, certo? Então, a pergunta de quê é um verbo transitivo indireto. E a resposta, se esqueceu de quê? Do aniversário. É o objeto indireto. Vocês perceberam? São o verbo esquecer e o verbo lembrar. Aqui ele não é pronominal, não tem um pronome perto dele. Então, ele é direto. Do mesmo jeito é o lembrar. Se fosse, ela lembrou o aniversário. Ela se lembrou do aniversário. Não esqueçam disso, pessoal. Quando você fala isso aqui, o verbo esquecer ou o verbo lembrar, com o pronome sendo indireto e sem o pronome sendo direto, como é que você fala isso? Se você não coloca o pronome, você bota o aniversário. Se você bota o pronome, você bota do aniversário, certo? Eu me esqueci da atividade. Eu esqueci a atividade. Eu lembrei a atividade. Eu me lembrei da atividade. Então, quando você fala isso aqui com a preposição ou sem a preposição, usando ou não esse pronome aqui ou não usando, as pessoas vão perceber que você é uma pessoa culta, que você realmente sabe utilizar, sabe a gramática, tá bom? José percebeu o erro. José percebeu. Vem a pergunta o quê? Verbo transitivo direto. A resposta, o erro, objeto direto. Vamos aqui à última. Eu confio em sua responsabilidade. Eu confio, vem a resposta em quê? Transitivo e indireto. Tá aqui a preposição, né? Resposta em sua responsabilidade, que é o objeto indireto.
Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto, tá bom? Transitivo indireto começa a preposição a pergunta, começa a preposição a resposta. Eu espero, pessoal, que vocês realmente tenham compreendido, né, essa correção. Se não compreenderem, assistam de novo aquele vídeo slide da aula passada em que eu expliquei como é cada um. E eu também aproveitei essa correção para poder explicar novamente cada um deles, certo? Agora, na próxima aula, vídeo slide de explicação, a tia vai explicar em relação a intransitivo, que é outro tipo de verbo, tá bom? E o verbo de ligação também. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham compreendido. É bom, pessoal, aprenderem isso aqui de uma vez para sempre, porque no nono ano vocês vão precisar de mais disso aqui, tá bom?